Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui no canal bem rapidinho para mostrar para vocês duas ferramentas muito importantes para quem estuda a palavra de Deus e gosta de ir a fundo, que é o livro chamado Todos os Personagens da Bíblia de A a Z, e como complemento, um complementa o outro, Quem é Quem da Bíblia Sagrada. Você pode ter tanto um como o outro, mas é interessante você ter os dois, pois assim, o que um às vezes tem, que uma ideia que um colocou, o outro não colocou, e aí você consegue juntar tudo isso e ter uma conclusiva dessa ideia acerca da vida deste personagem, pois a personagem que a Bíblia diz, somente a genealogia fala o nome dele, e você não tem mais... você não sabe mais sobre a vida dele, sobre a história dele, e aqui vai contar. Interessante que conta dando versículos aonde você encontra sobre esse personagem, o que ele fez, o que ele falou. Então vamos lá ver um pouquinho por dentro, que eu quero trazer para você aqui um pouquinho de cada um, e dentro disso você vai observar algumas pequenas diferenças que um tem e que o outro não tem, e que acaba completando um ao outro. Então aqui, por exemplo, no prefácio do Todos os Personagens da Bíblia de A a Z, diz assim: acima de qualquer outro livro, a Bíblia apresenta uma incrível coleção de personagens fascinantes que vão desde o mais santo entre todos os santos até o pecador mais devasso e vil. Observou que coisa interessante? Olha o prefácio do Quem é Quem. Aqui, prefácio Quem é Quem. Deixa eu colocar aqui. Qualquer pessoa que se aproxima da Bíblia pela primeira vez percebe que não se trata apenas de um livro teórico sobre Deus. Desde o primeiro capítulo, vemos que é uma obra que fala a respeito do Criador, sobre o relacionamento com a sua criação, especialmente com seu povo. Aprendemos sobre Deus ao vê-lo revelar-se a homens e mulheres falhos. O Senhor fala com eles, trabalha com eles, encoraja, disciplina, ama e castiga a cada um deles. Você vê que você consegue ter aqui, foi só um parágrafo do Todos os Personagens da Bíblia, bem como de Quem é Quem. E aí você consegue ver a riqueza de palavras diferentes um do outro. Então vamos agora à letra A, no Todos os Personagens da Bíblia. Aí você encontra na letra A, deixa eu tentar mostrar aqui para você, não sei se vai dar para você ver. Você pode dar uma pausa no vídeo aí e observar. Então na letra A, de todos os personagens de A a Z, é o Abidom, o primeiro. O segundo é o Abednego. E o terceiro é o Abel. Olha que interessante. No Quem é Quem, o primeiro, vou mostrar para você. Não sei se vai dar para você ver. Então, antes de chegar, você vê Abidom, Abednego e Abel. Então, antes de Abel, tem dois personagens. Olha aqui, para chegar no Abel, vamos ver quantos personagens no Quem é Quem tem. Ará, Arel, Asbai, Aba, Abadom, Abagatá, Abá, Abidá, Abidiel, Abdi, Abidiel, Abidom. Observa quantos personagens que eu falei até chegar no primeiro, que tem de A a Z. E aí depois Abednego e depois Abel. Então, vamos observar agora o que todos os personagens bíblicos de A a Z falam acerca de Abel. Abel era o segundo filho de Adão e Eva. Ele é lembrado como um homem honrado e inocente. Era pastor de ovelhas, e o seu irmão Caim era agricultor. Desde a antiguidade até hoje, pastor é um símbolo de vida pacífica,
nobre. De acordo com os relatos de Gênesis, Adão e sua família eram vegetarianos. Deus não deu permissão para que comessem carne até a aliança com Noé. Portanto, não se associava o pastor nem mesmo com a prática de se abater um animal para alimento. O rebanho de ovelhas servia como fonte de leite e lã para roupas e tendas. Entretanto, há uma inconsistência aqui. O conflito entre Abel e Caim estava centrado no sacrifício, de forma que, presumivelmente, animais já eram sacrificados a Deus, embora alguns intérpretes sustenham que foi o ato de Abel que instituiu o sacrifício animal. Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, indicando que as ovelhas já haviam sido abatidas e sacrificadas. No entanto, a oferta de Abel agradou a Deus, enquanto a oferta de Caim, do fruto da terra, foi inaceitável. Então, fiz questão de ler tudo isso. Obviamente, tem mais para se ler, porque vem até aqui para depois vir o outro personagem, Abias, né? Eu li só um pouco e agora vamos comparar com quem é quem. Vamos ver qual que é a ideia que ele traz sobre o Abel, quem é quem. Então vamos lá. O segundo filho de Adão e Eva, irmão de Caim, Abel pode ser um derivado de um vocábulo hebraico que significa sopro ou vaidade, para prefigurar assim que sua vida seria curta. Ele se tornou pastor de ovelhas, Gênesis capítulo 4, versículo 2. Observa que ele já dá aqui aonde que se encontra na Bíblia. Enquanto Caim, agricultor, na época das colheitas, o mais velho ofereceu a Deus alguns frutos colhidos. O mais novo, porém, apresentou os melhores animais do rebanho para enfatizar o valor e o custo deles. O sacrifício de Abel foi recebido favoravelmente pelo Senhor, mas o de Caim não. A despeito de uma advertência feita por Deus sobre a necessidade de que ele dominasse o ímpeto do pecado, Caim conspirou contra seu irmão e o matou. Seu ato pecaminoso não ficou escondido do Senhor e a morte de Abel trouxe-lhe o juízo divino. Então eu parei até aqui. E aí tem mais. Tem tudo isso daqui, mas essa parte aqui, até chegar a Abiail, que o próximo daqui, depois de Abel, é Abias, filho de Jeroboão. Outro ponto interessante, vamos para Abraão. Então, ver o que diz aqui sobre Abraão. Abraão, aqui no todos os personagens da Bíblia, tem, quer ver? 1, 2, e vem até aqui, né? Que o próximo é Absalão. Aqui, Abraão, está aqui, olha quantas páginas tem. 1, 2, 3, para também vir Absalão. Só que é interessante que aqui no quem é quem, observe quem é quem, tem alguns tópicos. Abraão, em Gênesis, ele traz um relato. A fé que amadureceu lentamente, aí também traz alguns tópicos, alguns pontos tratando sobre isso, com versículos. Um plano para o mundo. O pacto abraâmico de Noé até Abraão. A segurança da aliança. O sacrifício da aliança. Lei, promessa e sinal. A fé de Abraão, um único e firme propósito. O filho prometido. A família de crentes. Deus de Abraão e El Shaddai. Observou alguns pontos? Logo, aqui, em todos os personagens da Bíblia, não tem esses pontos, mas também tem bastante conteúdo até chegar a Absalão. Então você observa que assim, o que pode ter aqui no quem é quem, pode faltar
aqui no Todos os Personagens da Bíblia e vice-versa. E aí quando você tem 2 exemplares como esse, você consegue pegar um pouco daqui, um pouco dali e aí ter uma conclusiva desse personagem a qual você teve curiosidade ou fazendo um estudo. Você vindo aqui, você consegue acrescentar algo mais, colocar mais riqueza dentro de um esboço, de uma mensagem e até mesmo para uma ideia sua acerca desse personagem. Herodes tem bastante e por aí vai. Então, aqui vai dizer a história de todas as personagens da Bíblia, quem é quem, e todos os personagens da Bíblia de A a Z. São ferramentas excelentes. Ah, tem um detalhe aqui que eu estava deixando passar, eu quero mostrar para você, que aqui no Quem é Quem, o que me chamou a atenção, por exemplo, é que às vezes não vai falar muito de um personagem. Ele vai te dar aqui, ó, por exemplo, se dá para você ver, esse aqui que está o meu dedo indicador aqui, ó, esse personagem aqui, Abi-Albon, 2 Samuel 23:31. Então você vai ler lá, em 2 Samuel 23:31. Vamos observar aqui rapidamente. Estava até, acredito que marcado aqui. Aqui no 2 Samuel 23, o título diz assim, as últimas palavras de Davi. No versículo 31, aí vai falar Abi-Albon, de Arabate, Asmavete, de Baurim. Só isso. Só que aqui, você viu que ele falou o nome do personagem, mandou você para o texto bíblico, e aqui ele vai dizer algo para você. Veja Abiel. Ele vai dizer aqui, ó, veja Abiel. Tá bem aqui. Então, você vai ter que ir lá ver sobre esse Abiel, o que vai falar. Abiel está aqui. Então, quando você encontra Abiel, que está aqui, ó, bem aqui, você vai observar que tem o número 1, não sei se dá para você ver, número 1 e número 2. Chegando aqui no número 1, Abiel, em hebraico é Deus é meu pai, descendente de Benjamim, Abiel foi avô do rei Saul, abre aspas, 1 Samuel 9:1, fecha aspas, 1 Samuel 14, versículo 51, indica que ele era também o avô de Abner. Olha que riqueza. E no número 2 vai falar também chamado de Abi-Albon. Estou te dando a ideia de que é aquele personagem lá. E ele vai dizer também chamado de Abi-Albon, o Arbatita, que confere com o que estava lá, provavelmente era de Arabá, em Judá, 2 Samuel 23:31. O mesmo que estava lá, está aqui e confere com a Bíblia. E aí, vai concluir, Abiel era um dos 30 heróis valentes do rei Davi, 1 Crônicas 11:32. Você viu que eu fiz questão de ler para você o título do capítulo 23, que fala que eram as últimas palavras do rei Davi, e aí vem tecendo sobre todos os personagens, acredito que esteja falando algo para cada um, e estava incluso esse personagem aqui. E aí você trabalha com essas palavras e vai tendo uma conclusiva da ideia do que você foi pesquisar sobre o mesmo, tá bom? Deixa seu like, compartilha para que o vídeo possa ser aí trabalhado pelo YouTube, tá bom? Você sabe o que tem que fazer, comentários e etc. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.